Abra a sua palavra, a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos meditar numa frase dita por Jesus. João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos ler juntos a última palavra, frase? Porque... Pronto, o sermão vai ser só essa frase. Porque sem mim, diz para você mesmo, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, tem nada. Esse capítulo 15 de João é um dos mais belos capítulos do ensinamento de Jesus Cristo. Eu creio que, juntamente com Romanos 8, esses dois capítulos nos ensinam o segredo de uma vida espiritual produtiva, crescente, vitoriosa. Esse capítulo 15 vai nos ensinar 3 doutrinas básicas do nosso relacionamento com Cristo. A primeira delas é a doutrina da união com Cristo. O que significa isso? Significa que quando eu sou convertido pelo Espírito Santo, eu estou unido a Cristo. É uma união orgânica, é uma união vital, é uma união individual, é uma união mediada pelo Espírito Santo. Presta atenção, ninguém pode se dizer convertido, crente, sem estar em Cristo. Essa expressão em Cristo é usada por Paulo 180 vezes. Uma das mais belas citações dele, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, você é um regenerado, um convertido, porque você está em Cristo, unido em Cristo. Essa é uma das doutrinas fundamentais. Calvino, ao estudar aquilo que ele chama da ordem da salvação, ele diz que a primeira coisa que acontece na conversão de uma pessoa não é a conversão, não é a justificação, não é a adoção, é a união com Cristo. E Jesus vai ensinar, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é. E ele diz: todo ramo, não é isso? Está ligado a mim. A mim. Segunda doutrina importante que esse capítulo 15 de João vai nos ensinar. Primeiro, a doutrina da união com Cristo, mas ele vai falar aqui também da comunhão com Cristo. E nesse capítulo ele vai usar o verbo permanecer 11 vezes. 11 vezes. Se você observou no versículo 5, ele diz: quem permanece em mim. Não é permanecer na igreja, não é permanecer na fé reformada, na sã doutrina, é permanecer onde? Em Cristo. Você está em Cristo e você permanece em Cristo. E esse permanecer em Cristo determina o seu relacionamento espiritual, porque quando você permanece em Cristo, você recebe a seiva espiritual para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver espiritualmente, para que você possa sobreviver espiritualmente.
Terceira doutrina, que é uma lógica, um raciocínio lógico. Você está em Cristo, você permanece em Cristo, e aí ele vai dizer, e você o quê? Frutifica em Cristo. Ou seja, toda a sua produtividade espiritual, ela acontece porque você está em Cristo. Preste atenção. Uma máquina, ela pode fazer uma obra. Pode fazer. As máquinas, elas são fabricadas para produzir. Mas o que Cristo está falando aqui é de vida. Ele não está falando de obra. Ele está falando de crescimento. Uma máquina não pode produzir crescimento. Deu para entender ou não? Você tem uma máquina que produz microfone, só vai produzir microfone desse tamanho. A máquina, ela produz uma obra, um produto manufaturado. Mas ela não produz o quê? Frutos, crescimento, desenvolvimento. Preste atenção, porque o grande segredo que Cristo está nos ensinando aqui é o segredo da união, é o segredo da comunhão e é o segredo da frutificação espiritual. Mas o que me impressiona em Cristo é que ele diz umas coisas que deixam a gente encucado. Porque depois de dar toda essa instrução, ele solta essa frase, ele diz assim, no versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. E eu fiquei meditando, como diz lá no interior, matutando em cima do que Jesus está dizendo aqui. Porque uma coisa é você pegar a palavra e botar na boca e mastigar. Isso significa o quê? Comer. Ouvir a palavra. Outra coisa é você meditar na palavra. Meditar é o processo o quê? Digestivo. O que é que sustenta? É quando o processo digestivo é o quê? Feito. Quem come rápido aqui? Levanta a mão. Feito eu. Fui ao médico, tem jeito, eu como rápido. Pastor, o senhor já está com 55 anos, se não morreu até hoje, continua assim. Falei, esse aqui é o médico. Esse aqui é o cara ideal. Mas eu queria chamar a sua atenção para a gente meditar, matutar nessa frase de Jesus, e eu quero tirar 4 lições, não sei se forçadas, mas vocês vão me ajudar no raciocínio. Porque esse texto primeiro fala numa vocação que eu e você, nós temos, que é a vocação para o quê? Fazer. Jesus jamais poderia dizer que sem mim nada podeis fazer, se a gente o quê? Não pudesse fazer. E aqui tem uma coisa que eu acho maravilhosa, porque nós hoje vivemos um cristianismo muito contemplativo, muito reflexivo, muito emotivo, e estamos nos esquecendo de pensar num cristianismo produtivo. Veja, no capítulo 15, versículo 16, aí mesmo, no capítulo, não fostes vós que me escolhestes o quê? A mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis o quê? Então, não fui eu que escolhi ser crente, foi Cristo que me escolheu, Ele me escolheu, eu sou eleito dEle. Ele me uniu a Ele, eu permaneço nele, e Ele diz, agora você vai, o quê? Produzir. Vai produzir. Então, esse crente moderninho que tem hoje aí, que é crente de vídeo, assiste tudo. Você que está me assistindo aí,
Crente sem vergonha, que fica em casa. Agora não me assiste, porque está me assistindo. Depois assiste Hernandes. Depois assiste Augusto de Codemo, Paulo Júnior, não sei o quê. E não faz nada, cara. Você é o crente online. Ah, pastor, agora eu sou crente online. Tudo bem. Tem um céu online e tem um inferno online também. Depois você vai escolher para onde é que você vai. Nós fomos chamados para o quê? Produzir. Vamos pegar um texto. Mateus capítulo 25. Jesus pregando o sermão profético. Jesus conta uma parábola no capítulo 25, a parábola dos talentos. Todo mundo conhece essa parábola. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um ele deu 1. O que deu 5 multiplicou, ganhou mais 5, tinha 2 mais 2, e o que teve 1 fez o quê? Enterrou. Enterrou. E você não pode tirar esse texto aqui do juízo final, que está falando de segunda vinda de Cristo. E todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para quê? Para prestar contas. E veja, eu queria que você lesse comigo, versículo 21. 21 de Mateus 25. O que é que diz aí? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo. Preste atenção. Qual é o critério para ser considerado por Deus servo, que você nunca vai passar disso, bom e fiel? Hein? Preste atenção, vou repetir. Quem é o servo bom e fiel? É aquele que conhece a doutrina? É aquele que canta bem, que prega bem, não sei o quê. Não. Foste fiel no pouco, sobre o muito o quê? Você foi produtivo. Ser bom e fiel é ser o quê? Produtivo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é um crente enviado, você é um crente missionário. Preste atenção, não compareça na presença de Deus, depois dessa vida, dizendo, Senhor, pode perguntar que eu respondo. Os 5 pontos de Calvino, pronto, vai ser uma benção. Aí Calvino vai gritar lá do fundo do céu, não fui eu que inventei isso não, rapaz. Eu não estou pregando aqui ativismo. Eu estou pregando aqui o seguinte, é que nós não fomos vocacionados para serem produtivos. Tá certo? Nós temos que ser produtivos. Sem mim, nada podeis fazer. Então eu tenho aqui uma vocação. Eu fui escolhido por Deus, fui enviado por Deus, fui designado por Deus para fazer. E maldito aquele que faz a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Segunda lição, se nós temos aqui uma vocação, nós temos um perigo. Qual é o perigo? Querer fazer sem Ele. Quem é que faz isso aqui? Quem está querendo fazer sem Jesus, levanta a mão. Mas vocês são muito mentirosos. A gente só faz com Jesus depois que a gente tentou sozinho. Eu faço. Eu vou fazer. Eu vou ser crente com as minhas próprias forças.
Eu vou me santificar com as minhas próprias forças. Eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou cantar, eu vou servir ao Senhor do meu jeito. Funciona isso? Não funciona, irmãos. Esse é o grande perigo da igreja. O pastor Hernandes pregou um sermão aqui, semana passada, exposição de Zacarias capítulo 4, onde ele clamou e bradou aqui, não por força, nem por violência, mas, diz o Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. Nós poderíamos pegar todas as doutrinas bíblicas da graça de Deus, e eu perguntaria para você se você poderia fazer isso sem Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo vai fazer uma diferença entre a lei e a graça, entre o ministério da velha aliança e o ministério da nova aliança. Veja no capítulo 3, versículo 4 em diante. Por favor, leiam comigo. O que diz aí? E é por intermédio de Cristo que temos tal, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se a nossa suficiência vem de Deus, nós somos o quê? Por natureza, insuficientes. Nós não temos condições de fazer. Paulo diz assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos, por meio de quem crestes. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de onde? De Deus. Irmãos, o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Se nós acharmos que podemos fazer sozinhos, humanamente falando, nós não vamos fazer absolutamente nada. E esse é o grande perigo que nós corremos. Nós estamos orando, e eu queria só dar um exemplo prático aqui. Está aqui os presbíteros. Há anos, nós estamos, mais de 5 anos, tentando comprar galpão. Lembra disso? Não deu certo. Depois terreno da BRF, depois parceria com os americanos, 4 anos e tal. Deu nada. Aí vem a pandemia para piorar. Pandemia. Resolvemos ficar aqui. E estamos orando esse mês de agosto, foi um mês todo de oração. E tentamos algumas estratégias para adquirir essas 2 casas, não conseguimos. Da semana passada para cá, nós compramos 2 casas. E a terceira está comprada também. 7 milhões que a gente tinha no caixa, nós vamos torrar tudo agora. Mas como é que foi que aconteceu? Naturalmente. A mulher da casa aqui do lado chegou e disse, pastor, vim aqui vender a casa. Porque não é do nosso jeito, entendeu? Não é com a minha sabedoria, com a minha capacidade, não é. Confia no Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele o quê? Endireitará as tuas veredas. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos dar um passo de fé. Nós não podemos produzir 1 miligrama de santificação em nós. Ainda que eu tente, eu não consigo. Porque sem mim,
Está dando para acompanhar o raciocínio? Sem mim. Aí você vai voltar para casa hoje. Sem mim nada podeis fazer. Aí fala para o seu marido, marido, sem mim nada podeis fazer. Não fala não. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós temos uma vocação para fazer, nós temos um perigo a enfrentar, que é querer fazer sem Ele. E querer fazer sem Ele é querer fazer do nosso jeito, não do jeito dele, não do jeito da palavra dele. Por isso que ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, nós temos a vocação, nós temos o perigo, nós temos aqui o fracasso. O fracasso. Tudo que nós fizermos sem Jesus não vai dar o quê? Em nada. Em nada. É palha. É palha. E eu quero fazer uma aplicação disso, do ponto de vista que há muitos crentes hoje que não fazem absolutamente nada na igreja, não fazem absolutamente nada para o crescimento espiritual da igreja, não fazem absolutamente nada para o seu crescimento espiritual, mas ele está fazendo tudo aí fora. Ele está fazendo cursos, ele está ganhando dinheiro, ele está fazendo um monte de coisa. Só que isso, do frigir dos ovos, não vai dar o quê, hein? Em nada. Preste atenção. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo fala da ressurreição, versículo 57, capítulo 15, ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que tudo é Jesus. Através de Jesus, é porque nós estamos unidos a Jesus, é porque nós temos comunhão com Jesus, é que nós somos produtores vitoriosos, crescentes, de sucesso. Mas veja o que ele vai dizer aqui. Portanto, meus irmãos, portanto é uma conclusiva, portanto, ele está falando para os irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, tudo que nós fizermos no Senhor e para o Senhor tem consequências o quê? Eternas. É sucesso. Lembra de Maria, quando ela quebrou o vaso de alabastro e ungiu a Jesus? E Jesus disse para aqueles que estavam presentes que onde o evangelho fosse pregado, aquela história seria contada para a memória o quê? Eterna. Salomão fez muito. Muito. Em todas as áreas da vida. E ele termina a vida dizendo, tudo é o quê? Vaidade. Vaidade. O homem rico, avarento, ele empreendeu, Deus o abençoou. Ele destruiu os armazéns, construiu outros armazéns, estocou o máximo que ele pôde e disse para a sua alma, ô minha alma, coma, beba, regala-te, porque tudo aqui está entesourado para você curtir, para você desfrutar.
E Jesus termina a parábola dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens reservado, para quem será? E ele termina dizendo que nós devemos ser ricos para com Deus. Preste atenção. Se você entrar no site aí, você vai encontrar um investimento chamado Tesouro Selic. Quem tem dinheiro aplicado nesse negócio aqui? Levanta a mão. Está tudo da XP, né? Tesouro direto dessa ali, todo mundo botando dinheiro lá. Eu entrei lá, botei 2.000 para receber no dia 2020 e tanto, 30 e tanto, não sei o quê. É só para comprar o caixão, tá? Mas, irmãos, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, que nós devemos ajuntar tesouros onde? Presta atenção, a nossa produtividade aqui na terra é para gerar tesouros o quê? Eternos. Certo? Eu creio que o presidente do Banco Central, do Tesouro Celestial, diz: esse cara é muito burro. Esse crente. Porque ele ao invés de pegar as coisas materiais e usar isso, e fazer com que isso produza para o reino de Deus, para o seu futuro, ele está colocando nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Então preste atenção. Tudo que você fizer sem Jesus e para Jesus é fracasso, é passageiro. Mas eu não quero deixar vocês deprimidos. Vamos terminar com uma coisa melhor, né? Então nós temos a vocação, o perigo, o fracasso, mas nós temos que ter o sucesso também. Quando Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer, então eu entendo que Jesus está dizendo: comigo, vocês podem fazer o quê? Tudo! Veja aí na página 14, ou de João 14, o que ele diz? No versículo 12, olha que coisa linda. Não sei como é que você interpreta esse versículo, mas veja o que Jesus diz aí. Em 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras o quê? Maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sem mim, eu estou fazendo aqui, e ele está fazendo lá em cima. Ele faz lá, acontece aqui. Paulo diz, de Deus nós somos o quê? Co-operadores. Ele continua fazendo. É como se ele tivesse: olha, eu vivi 3 anos só de ministério, morri na cruz, fiz a obra da salvação. O meu raio de ação aqui foi de 100 quilômetros, 150 quilômetros. Mas eu quero que vocês vá até os confins da terra. Ide, fazer discípulo, todas as nações. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que com Ele nós podemos fazer muito. Ele é o segredo da frutificação. Veja no texto um pouquinho aqui, veja lá. Que coisa linda. No versículo 8, diz assim: nisto é glorificado meu Pai. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? O que é muito fruto, gente. É muito fruto. Não é pouquinho, não. Muito. E assim o quê? Irmãos, que coisa linda. Deus é glorificado quando nós damos o quê? Muitos frutos. E quem é o responsável em glorificar a Deus? É Jesus. Tudo que vocês me pedirem, eu vou fazer
para que o Pai seja glorificado através do Filho. O Pai é glorificado pelo Filho e o Espírito Santo glorifica o Filho. E aí volta o ciclo, o Pai glorifica o Espírito. E aí vai. E nesse bolo estamos nós. É só você ler a oração sacerdotal. Ele quer que nós sejamos um com Ele, com o Pai, com o Filho, para que nós sejamos o quê? Produtivos, frutíferos. E meus amados irmãos, eu quero terminar essa meditação chamando a sua preciosa atenção para o fato de que a verdadeira felicidade do crente está no fato de nós sermos produtivos, frutíferos. Crente que não é frutífero, você olha para ele, ele morreu, esqueceu de cair. Crente que não é frutífero, não incomoda. Veja que coisa linda. No versículo 11 ele vai dizer assim: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja o quê? Completo. Irmãos, não há como experimentar esse gozo completo que Jesus está falando, se nós não estivermos unidos, se nós não permanecermos nele, e se nós não sermos o quê? Frutíferos. Não tem como. Você diz, pastor, o senhor está muito, assim, proativo. Não, eu queria que você ficasse de pé e abrisse a Bíblia. Lá em Isaías, capítulo 53. Capítulo lá da obra de Cristo, expiatória de Cristo. Estou meditando nesse texto, porque esse texto é maravilhoso. Veja como Deus é um empreendedor de sucesso. E a obra da salvação é um empreendimento de sucesso. Veja o que Jesus diz aí. 53:10, Jesus não, o profeta. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Então, Deus é o autor da expiação, da salvação. Ele não somente levou sobre si as nossas dores, mas ele recebeu sobre si a espada da justiça de Deus, a ira de Deus sobre ele. Deus moeu, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua o quê? Posteridade. Que posteridade é essa? É só ler Apocalipse capítulo 5. Gente de toda tribo, língua e nação. Ele fez uma obra para ter o quê? Grandes resultados. E aí diz o texto, né? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja que a vontade do Senhor é prosperidade espiritual. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, o desafio para você hoje é pensar nisso. Sem Jesus, não podemos fazer nada. Mas com Jesus, nós podemos fazer o quê? Tudo. Amém? Então, deixa de ficar aí desanimado, tá certo? Vai passar essa pandemia, vamos voltar a trabalhar, a congregar, a produzir, a sonhar. Aí vai vir outra pandemia, aí vai vir outra. É assim mesmo, até morrer. Tá bom?
Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Anima o nosso coração nesta manhã. Tira toda tristeza. Tira todo espírito de fracasso, de improdutividade. Coloca esperança. Coloca, ó Deus, visão. Coloca em nós a certeza de que o Senhor está conosco. E que com o Senhor grandes coisas poderão acontecer. Ajuda-nos, dá-nos um coração humilde, coração dependente, coração quebrantado diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.